Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Transforma-te a Ti Mesmo e hoje vamos falar sobre uma habilidade fantástica do ser humano, uma habilidade que muitas vezes nos coloca numa condição inumana, curando doenças, superando grandes problemas. Hoje vamos falar sobre a fé. A ciência nos mostra que nós podemos aumentar em 40% o nível da nossa felicidade. E um dos exercícios que nós podemos utilizar para aumentar essa felicidade é a própria fé. Ela nos destaca a diferença entre religião e espiritualidade, que eles também chamam de fé. Qual é essa diferença? A religião é quando a pessoa ela necessita frequentar uma igreja, um templo, alguma instituição. E a espiritualidade não, a espiritualidade é a própria fé em si. É a procura do sagrado, ou seja, é uma procura pelo significado da vida por meio de algo mais amplo do que o próprio eu. Essa é a maior diferença entre os dois. Tem gente que tem fé, mas não tem religião, assim como tem gente que tem religião, mas não tem fé. Em relação ao ateu, o que talvez traga uma situação de mais fragilidade? Porque quando nós estamos vivendo momentos frágeis, a pessoa que tem uma religião ou uma fé fortalecida, ela acaba se apegando a isso para se fortalecer e aquilo acaba dando um acalento para esse momento difícil. E o ateu, ele acaba, como ele não acredita em algo maior, ele acaba num momento frágil, ele acaba ficando muito vulnerável e não ter aonde se apoiar. Houve uma época na história da humanidade, que a fé e a razão se opunham, a fé e a ciência eram opositoras. Mas quem mudou isso na história da humanidade, foi um grande teólogo muito reconhecido, que foi Santo Agostinho. E o trabalho de Santo Agostinho nesse sentido consistiu em incorporar as ideias do filósofo Platão ao cristianismo. A síntese do pensamento de Santo Agostinho é de que é preciso antes crer para compreender, ou seja, a fé precede a razão. Para Santo Agostinho, a mesma coragem que uma pessoa tem para questionar e se tornar ateu, a fé exige essa mesma coragem. Primeiro é preciso crer. Então a fé aí, num contexto religioso, ela é a princípio uma experiência mística, uma experiência pessoal, intransferível de cada um, inclusive das pessoas que se consideram espiritualistas e que não sentem necessidade de estar em nenhum meio religioso, mas elas sentem que exercem plenamente a sua fé, o seu contato com o ser superior, de uma forma completamente independente. Nós vamos entrar agora nos benefícios da fé. A ciência nos traz vários benefícios da própria fé. Ela mostra que as pessoas religiosas e espiritualizadas são mais felizes, mais saudáveis no aspecto físico e psicológico, se recuperam melhor e mais rapidamente das adversidades, vivem vidas mais longas, são mais satisfeitas com suas vidas, têm casamentos mais satisfatórios, usam drogas e álcool com menor frequência e têm uma autoestima muito maior. Por que aumenta, por exemplo, a autoestima dela? Porque imagine ela acreditar que existe um poder onisciente e onipotente que cuida dela a todo momento. Ela tem uma paz interna de saber que tudo está certo, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, assim, ela caminha com muita tranquilidade. E as pessoas religiosas, quando elas frequentam uma instituição, elas têm esse apoio social, elas se sentem pertencentes num lugar onde ela admira essas pessoas. Então elas acabam tendo essa força e essa confiança, isso traz para elas um conforto, uma tranquilidade e um poder interno muito maior. Bom, André, infelizmente a gente tem que falar aqui também sobre alguns aspectos negativos na prática ou na manifestação de algumas pessoas na prática da sua fé. Segundo estudos também, a prática da fé de uma forma
radical, ela pode levar o ser humano a neuroses obsessivas, emoções reprimidas, sexualidade recalcada e processos de culpa. Esse estudo é embasado no pensamento de Freud. Os meios de comunicação de massa também sugerem que as pessoas religiosas são mais preconceituosas e de mente mais retrógrada do que as não religiosas. Segundo esses estudos, essas pessoas ainda se tornam mais passivas em relação às suas vidas e à sua saúde, deixando tudo a cargo de Deus. Então, assim, não preciso cuidar da minha saúde porque Deus não vai deixar que eu adoeça, né? E ao mesmo tempo, quando essas pessoas adoecem, elas tendem a pensar, entrar no processo de culpa, né? Achando vergonha e medo, atribuindo também essa doença, o aparecimento dessa doença, como uma punição divina por algo que elas fizeram de errado. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a religião não se resuma, como disse aquele grande pensador também, ao ópio do povo, né? Marx. O Leandro está trazendo os malefícios da fé, e a ciência nos mostra que assim como os vínculos mais próximos podem nos fazer florescer e aflorar o melhor de nós, eles também podem aflorar o nosso pior lado. E isso também é em relação a Deus. Se a pessoa acreditar num Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que ela pode confiar, ela tem muito mais saúde mental, assim como aquele que acredita num Deus punitivo, num Deus que castiga, num Deus rancoroso, ela tem uma saúde mental muito mais empobrecida e pode até adoecer, entrar numa depressão, porque ela acredita o tempo todo, ela fica amedrontada e ela acredita que ela pode ser punida a qualquer momento. Interessante, né, André, o quanto a ciência, cada dia, tem provado em inúmeras pesquisas o poder da fé. Existe uma historinha antiga que conta, né, uma fábula, que uma senhora muito pobre vai ao médico e ela recebe uma receita de um medicamento cujo custo era muito alto, ela não podia comprar, né? Então que ela chega então na sua casa, corta essa receita em pedaços pequenos, que ela vai tomando como se fosse o comprimido, com aquela fé na cura que ela acaba alcançando. Hoje em dia nós temos pesquisas de laboratório aí em que submeteram monges ou pessoas de prática constante de oração. Num primeiro hemograma se verificou qual substância que estava faltando no seu sangue, hormônios ou vitaminas, e depois, num segundo momento, após a oração e a mentalização de que o cérebro estaria produzindo essas substâncias, se verificou posteriormente num novo hemograma, né, que a pessoa realmente produziu. Então, a cada dia a ciência tem provado mais o poder da fé, benefícios para a saúde, né? Sim, a fé move montanhas, né, como se diz. Com certeza. É muito legal, existe um estudo que mostra que a pessoa ela pode trazer o divino dela para a própria existência. Ela pode não ter nenhum vínculo, nem religioso, nem uma fé, mas ela pode ser uma pessoa que ela exerce a divindade na própria vida, por exemplo, nas situações do dia a dia, na própria alimentação, ela faz aquilo uma alimentação sagrada, no exercício da maternidade ou da paternidade, ela pode transferir aquilo para uma divindade, uma coisa sagrada. Então, muitas vezes a pessoa ela não precisa necessariamente estar atrelada a isso, mas ela pode estar trazendo a própria divindade para a vida. No começo eu citei a coragem da pessoa se tornar ateu, se posicionar como ateu, né? Mas muitas vezes nós também ouvimos críticas, né, às pessoas religiosas. É uma ridicularização, como se a pessoa que exerce a sua fé religiosa no papel de ovelhinha, né, obediente, como se ela perdesse a sua existência própria. Na verdade, isso é um pouco de falta de conhecimento da proposta da religião. Porque no Evangelho, a figura que se contrapõe à da ovelha é a figura do lobo, né? E quem que é o lobo? O lobo é o indivíduo que
se é refém das suas paixões, dos vícios, do lado instintivo, né? Então a proposta de ovelha da religião, é interessante a gente brincar com isso, ela é uma proposta de humildade, de ao reconhecer um ser superior, com mais inteligência, com mais sabedoria, eu me para analisar a vontade desse ser superior, assim, não colocar a minha acima de tudo, né? Lembrando, Leandro, que a oração, hoje a física quântica, falando aí da ciência, a física quântica, ela consegue provar o poder da oração. Ela prova que a minha oração, por exemplo, se eu rezar pelo Leandro, a minha oração chega até o... Hoje a ciência consegue provar esse poder, quantificar e provar esse poder que transcende o próprio eu. Que está além das nossas forças, né? Ao ter a coragem de renunciar ao meu pequeno ponto de vista, minha pequena verdade pessoal, né? Se submeter a uma força maior, eu acho que a gente ganha como prêmio, né? Muitas vezes a superação, uma força que não é nossa, né? Essa força que as pessoas encontram na vida para superar e se superar a cada dia. Muitas vezes entrando em estado de soberba, né? Como a gente vê lá no filme do Titanic, né? Historicamente, nem Deus afunda esse navio, né? Aí já é diferente, é um estado de soberba que muitas vezes leva o ser humano, a criatura, a querer se voltar contra a criação, contra o Criador. Eu acho que Deus, ele ofereceu uma infinidade de dons, de talentos para todos nós, para a gente ser e fazer o que a gente quiser dentro do nosso livre-arbítrio. Mas quando o ser humano quer ser Deus, né, mexer em algo no laboratório, produzir alguma coisa que se volta contra a criação, aí eu acho que realmente é um tipo de ateísmo aí que é um completo processo de negação que não é saudável, como a gente estava falando de condutas que não são saudáveis. Mas a Andrea vai falar algo muito legal agora, que são as 4 dicas que essa pesquisa sugere para as pessoas para que tenham uma espiritualidade saudável, né, Andréia? Sim, a ciência nos traz como esse aumento dos 40% no nível da felicidade, para você ele traz 4 itens e você escolhe um desses itens para você colocar em prática. Quais são esses itens? Eles sugerem que você se associe ou que se comprometa de novo a um templo, igreja, mesquita ou a um programa espiritual ou a um grupo de estudos bíblicos. Esses são os exercícios dos quais você vai escolher apenas um deles. Estabeleça como objetivo assistir a uma prática religiosa uma vez por semana ou mesmo diariamente. Passe todo dia 15 minutos lendo um livro religioso ou de tema espiritualizado ou mesmo assistindo vídeo no YouTube de pessoas que falam sobre a força da fé. Ou apresente-se como voluntário a uma instituição de caridade pertencente a alguma crença. Desses exercícios você vai estar escolhendo apenas um deles para estar aumentando o nível da tua felicidade. Isso é comprovado cientificamente, vale fazer a experiência. Achei fantástico, e lembrando que não é proibido exercitar os 4 ao mesmo tempo, não. E para encerrar, eu vou entrar com uma frase de Madre Teresa de Calcutá que diz que a força mais potente do universo é a fé. A fé é a nossa fonte de água fresca. Se você quiser dicas, bibliografias, indicação de cursos sobre o autoconhecimento, se você quer fortalecer a sua fé, como uma das dicas, né, é o estudo. Nós temos dicas legais para passar para você, escreva para a gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta a nossa página Instituto Amor à Vida ou se inscreva no canal do YouTube Transforma-te a Ti Mesmo para que a gente possa caminhar juntos nessa busca do autoconhecimento. Obrigada, fica com Deus e muito sucesso e fé para você. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muita fé a todos. Um abraço.